Boa noite, meus amados. Que a doce paz de Jesus possa nos envolver a todos, mais uma vez reunidos, agradecendo a Deus a oportunidade bendita que Ele nos concede de estarmos nesta casa, que é um ponto de luz que se mantém já há 33 anos e que nós esperamos em Deus que tenha tantos outros pela frente, várias décadas, para nos trazer consolação, compreensão, entendimento, capacidade de vivermos cada vez melhor. Que a doutrina traz para nós essa possibilidade, a possibilidade de, estando na Terra, no mundo onde as circunstâncias nem sempre são das melhores, materialmente falando, pelo aspecto material, mas sempre nos traz possibilidades infinitas de crescimento espiritual. É uma escola bendita e que nós possamos vê-la dessa forma, como uma escola que nos facilita o aprimoramento moral para que nós possamos crescer espíritos. E nesta noite nós estamos com o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é, como todos sabemos, o Consolador prometido. Quando Soares sugeriu os temas, ele deu 2 temas, e no momento, a primeira vez que cheguei na casa espírita, ela estava fazendo uma prece. E quando aquela senhorinha abriu a boca e falou, eu fiquei completamente encantada, porque era como se fosse a voz de um trovão, não porque fosse alta ou estridente, mas porque tinha uma força tremenda. E essa força eu identifiquei como uma força moral, que ela já era possuidora à época. Ainda assim que privou da intimidade dela, certamente, conhecendo melhor, deve estar ainda mais encantada. Então, por essa razão, nós ficamos com o Consolador prometido, que é também o nosso sustentáculo, que é através desse conhecimento que nós conseguimos o material necessário e indispensável para vivermos bem. Quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós nos deparamos, nos 4 primeiros capítulos, com instruções acerca do funcionamento da doutrina, de quais são os pontos principais, quais são as bases em que nós nos assentamos. Então, falou de Deus, falou das diferentes revelações, o meu reino não é deste mundo, falou da diversidade de mundos, falou das reencarnações e foi para uma das bem-aventuranças, que não é a primeira, mas está colocada como sendo a primeira no Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. E é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque as nossas aflições são as mais variadas. Além daquelas que são inevitáveis, tem as outras que nós, de alguma forma, então, na sequência, em vez de, ele não continuou com as bem-aventuranças, mas ele colocou o Consolador prometido, que é uma passagem que nós vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 15, versículos 16 em diante, onde vai falar, onde Jesus vai nos prometer que ele iria rogar, se nós o amássemos, ele rogaria ao Pai e ele nos enviaria um outro Consolador, que ficaria eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não recebe porque não vê e não compreende. Mas quanto a vós, vós estarás com ele, porque ele é o Santo Espírito que o Pai enviará em meu nome para lhes falar sobre todas as coisas e fazer recordar o que eu já vos disse. Com esta passagem que está no Evangelho de João, nós logo observamos que está dito logo no início: se me amares, rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Um outro é porque, naturalmente, a doutrina não é o único Consolador. Jesus, naturalmente, veio para nós, veio na figura de um Consolador, veio trazer a esperança, veio nos falar de um reino que nos aguardava desde que nós tivéssemos o comportamento
adequado à lei divina. E isso ele exemplificou das mais diferentes formas, falou com amplidão no Sermão do Monte, nos mostrando quais seriam os itens, quais seriam os passos que nós deveríamos dar para galgar essa condição de vivermos, de trazermos o reino de Deus para nós. Está muito bem exemplificado, ele nos ensinou a rota, nos disse que era assim que nós faríamos, mas ele não nos disse por quê. Por que nós deveríamos fazer? É porque assim Deus determinou, imaginávamos, está determinado nas leis. Então nós devemos fazer assim, porque dessa forma vamos conquistar esse reino. Mas naturalmente os séculos vão passando e nós muitas vezes vamos tornando o nosso coração endurecido. Vamos nos envolvendo com os conhecimentos teóricos das mais diferentes áreas, vamos observando as dificuldades que o mundo está a braços nas mais diferentes áreas, rara família que não passe por diversas dificuldades de todos os gêneros. A financeira é a mais comum e nem é a que mais nos atormenta, mas há problemas de saúde, há problemas de situação de colocação moral, há problemas dos mais variados. E enquanto alguns de nós reagem buscando a sustentação na palavra que Jesus trouxe para nós, nas notícias que ele nos proporcionou, outros de nós nos desviamos por não compreender, por não aceitar e nos rebelarmos. Desta forma, Jesus não foi o único consolador, enviou para nós naturalmente outros que trouxeram algum consolo, porque durante todas as fases da humanidade estiveram entre nós missionários que levantavam a pontinha do véu, mostrando-nos, falando-nos da esperança e de como vivia bem aqueles seres que se dedicavam realmente à vivência do Evangelho. Nós vamos ver em diferentes figuras no decorrer da história, como mais citado geralmente Francisco de Assis, porque era um jovem que vivia na abastança, vivia na riqueza, abandonou todas as coisas terrenas, naturalmente porque houve uma contradição com o pai, que não aceitava aquela vida, então ele abandonou tudo que era do seu pai terreno e foi seguir o Pai que é de todos nós, que é o Pai Celeste, doando-se com completa alegria, com completa felicidade, vivenciando as mais diferentes agruras pelo aspecto material, emocional, mas sempre com o bom ânimo. Então, muito mais tarde, depois de ter passado tantos missionários tentando mostrar, e a dureza do nosso coração nem sempre permitindo ver, veio para nós o Consolador prometido através da doutrina dos Espíritos. Desta feita não estava personificada em um homem, estava personificada nas notícias que os Espíritos traziam para nós, e por isso mesmo Kardec nomeou-a de doutrina dos Espíritos, como os próprios Espíritos indicaram que deveria ser. Desta forma, estas notícias estarão para sempre conosco. Não é que elas não estivessem antes. Como Jesus fala nesse trecho que eu citei, de alguma forma, do Evangelho de João, ele sempre esteve. Porém, nós não conseguíamos ver. Nós não conseguimos entender. Então, uma coisa pode estar bem diante dos nossos olhos. Se nós não entendemos, não sabemos para que serve, não fazemos uso, não aproveitamos, simplesmente por não conhecer. É assim, às vezes, até com um objeto. Você vê um objeto, não sabe para quê, não sabe como utiliza, ele fica lá. Não é diferente também com as coisas santas e essenciais. Então, de todas as épocas da humanidade, nas mais diferentes filosofias, nós vamos ver notícias que o Espiritismo trouxe para nós de uma forma clara. O Espiritismo não foi o primeiro que demonstrou que há uma comunicação com o plano espiritual,
que nós temos esse intercâmbio que nós chamamos através da mediunidade, que é a nomenclatura utilizada por Kardec, e que outros povos, em outras épocas, tinham também esses médiuns. Mas, na maioria das vezes, esses médiuns formavam uma doutrina de forma particular e se colocavam como centro dessa doutrina. E desta forma, os conhecimentos que são a base da nossa doutrina estiveram sempre aí. Porém, era para os iniciados. E não eram iniciados unicamente porque estes iniciados fossem orgulhosos ou não quisessem compartilhar com os outros aquele conhecimento. É porque se eu não tenho o alcance para compreender, não adianta ser dito. É natural que nós possamos nos colocar de acordo com o lugar onde nós estamos, falando de uma forma que seja acessível às pessoas que nós estamos falando. E se são coisas de grande complexidade para alguém que ainda tem uma mente muito infantil, ainda que o corpo não seja, é inútil falar, porque não será compreendido. Então, a luz tem que ser proporcional ao nosso alcance, à nossa compreensão, ao que nós vamos poder captar e utilizar para o nosso crescimento. É assim também com as outras matérias que nós utilizamos. Nós podemos ter em casa estudantes das mais variadas áreas, seja filho, seja neto, seja sobrinho. Então, alguém pode estudar, por exemplo, física e ter um livro lá explicando detalhe por detalhe de física. Eu posso abrir o livro, estudar uma semana, um mês, um ano. Dificilmente eu vou entender. Posso entender alguma coisa se aparecer um professor muito bom e que saiba, não bom porque conhece, mas bom porque sabe transmitir e tem prazer em transmitir, faz a gente compreender. Aí pode ser que eu comece os nuances. Mas, então, por quê? Porque eu não desenvolvi essa possibilidade. Há possibilidade naturalmente, mas para isso nós temos que desenvolver a competência. Então não é diferente com a filosofia, com a religião, com tudo que nos é oferecido. À medida que nós alargamos a nossa compreensão, nós estamos aptos a receber essa luz. Mesmo entre nós, que temos ao nosso acesso uma facilidade enorme, porque os livros que a doutrina traz para nós, a maioria deles são muito fáceis de serem compreendidos. São muito óbvios. Mas, ainda assim, há pessoas que não compreendem. Por que será? Naturalmente, não é falta de clareza da doutrina. Na maioria das vezes, é falta de maturidade da nossa parte. É o não nos dispormos a abrir a nossa compreensão para aceitar aquele ensinamento e raciocinar sobre. Não basta que nós ligamos o YouTube e fiquemos o dia inteiro ouvindo palestras. É muito bom para manter a vibração, para não deixarmos o nosso pensamento navegando por aí pelas diferentes áreas, nem sempre muito positivas. Mas é preciso que nós dediquemos algum momento para abrir um livro, para buscar aquele conhecimento, por mais que ele pareça simples, olharmos com todo cuidado. Antes desta leitura, se possível, uma prece, rogando a Deus a possibilidade de abrir, de dilatar os nossos sentidos para que nós tenhamos a real compreensão do que está sendo proposto. Para que isso? Para que nós possamos nos consolar. Possamos nos fortalecer. Porque muitas vezes nós julgamos que o Consolador vai ser os Espíritos, como antes nós queríamos que fosse Jesus, como antes queríamos que os santos fizessem, mas essa tarefa é nossa, esse conhecimento, está tudo ao nosso dispor. A nossa parte é buscar compreender isso, buscar qual é a parte que nos compete realizar nesta situação. Porque se nos disserem para falar sobre Jesus, para a maravilhosa doutrina que ele trouxe para nós, para falar de tudo que ele proporcionou à humanidade,
certamente que se foi assim, foi, vamos dizer que foi assim, vamos aplaudir. Mas se nos disser, a não ser o de participar de algum culto religioso, seja onde quer que seja, de eventualmente participarmos de alguma campanha de fraternidade, doarmos alguma coisa e pronto. Mas de certo que não é só isso. De certo que quanto mais nós compreendermos e alcançarmos o que a doutrina nos propõe, mais nós vamos compreender o que nos compete realizar onde quer que nós estejamos colocados. O que não se espera de nós, que nós tenhamos a capacidade de um grande missionário. Mas espera-se de nós que nós possamos fazer o melhor possível onde nós estivermos colocados. E podemos auxiliar alguém. E não é apenas aquele auxílio de doar coisas, que é também importante, enquanto nós não conseguirmos proporcionar uma sociedade mais justa e igualitária, que todos possam ter o essencial para viver dignamente. Mas enquanto esse tempo não chega, nós temos que suprir todas as necessidades que for possível. Mas não nos deixar para lá, não nos livrarmos da responsabilidade essencial de tentar amar o nosso próximo. E quando Jesus nos propõe amar, quando os discípulos, os espíritos vêm e nos propõem esse amor, esse doar-se, naturalmente não é aquele amor de ficar o tempo inteiro abraçado e juntinho, mas é aquele amor de entender que na possibilidade, no que nós já conquistamos, nós podemos aliviar dores, nós podemos proporcionar consolo, nós podemos ser úteis como indivíduo aonde nós estivermos colocados e dessa forma contribuir para uma sociedade melhor, mais equilibrada, mais ajustada. Já imaginamos a quantidade de dores e dificuldades vivenciadas? Já imaginamos na casa espírita junto de nós, muitas vezes participando dos trabalhos conosco? Quantas pessoas padecem as mais variadas dificuldades e muitas vezes nós não sabemos. Não sabemos. Porque diante do corre-corre do dia a dia, nós nos esquecemos muitas vezes do que é essencial. É essencial saber como o outro está. Não para curiar a vida dele, mas para saber se nós podemos de alguma forma ser útil. Se nós podemos de alguma forma servir. E muitas vezes não é com nada mais do que o estar junto. Ou perguntar. Mas, infelizmente, nós nem sempre fazemos isso. Infelizmente, nem sempre nós temos o cuidado. Muitas vezes, uma pessoa que nós estamos habituados a ver na casa espírita, vemos sempre, e de repente ela some. E nós nem sempre temos o cuidado de procurar. Ah, não, porque a gente não pode invadir a privacidade. Mas será invadir a privacidade simplesmente tentar um contato para saber se aquela criatura está bem? Se tiver, ótimo. Fique onde estiver, tudo bem. Não é para juntar gente, mas é para ser fraterno com os que temos. Porque se tiver uma única pessoa, a casa espírita continuará funcionando, porque haverá os espíritos. Não é a quantidade de pessoas, mas é a qualidade dos relacionamentos que nós estabelecemos. É o cuidado com o outro. Se nós formos observar as diferentes leituras, que é um capítulo bem pequenininho, esse capítulo 6, mas tem leituras lindas, verdadeiras poesias, que colocada por Kardec, essas dissertações foram, veio dos espíritos, foi colocado, onde nós vemos, mostra a necessidade que nós temos justamente disso, de que Jesus veio para todos nós. E tem uma das mensagens que ele diz assim: vim como outrora aos transviados filhos de Israel, trazê-los a paz. Veio nos lembrar
Essa passagem não está assinada com o nome de Jesus, porque Kardec teve o cuidado de colocar o Espírito de verdade. Por quê? No Livro dos Médiuns nós vamos ver que tem várias comunicações que estão assinadas com o nome de Jesus de Nazaré, mas Kardec, quando colocou no Evangelho, colocou como Espírito de verdade, não que o médium que estivesse recebendo não fosse uma pessoa íntegra, mas é que pela lógica que a doutrina nos proporciona, pelos estudos que nós fazemos, nós percebemos, por exemplo, quando Paulo de Tarso viu Jesus, o que aconteceu? Ele cegou. É luz demais para que nós tenhamos capacidade de comentar. Então, naturalmente, não é que Jesus não queira, é que nós não conseguimos, não temos o equipamento necessário para essa comunicação. Então, como é feita essa comunicação? Os espíritos superiores, por as suas gradações, de acordo com a evolução moral, com o desenvolvimento moral sempre, com a capacidade de assumir mais responsabilidades, vão trazendo essa mensagem de um para outro até que chegue em um que tenha possibilidade de conectar com aquele médium, que era um médium excelente, mas simplesmente não estava ainda com o perispírito numa possibilidade de receber diretamente essa comunicação. Mas ela é transmitida fielmente, não como nós transmitimos, que alguém nos diz uma coisa aqui, a gente vira para o lado de cá e diz completamente diferente. Mas fielmente. O espírito vai passando de um para o outro do jeito que foi proposta. E tanto é que quando nós lemos, nós temos a sensação de estar ouvindo Jesus falar conosco diretamente. Porque percebemos que veio dele. Pode não ter vindo pelas mãos dele, pela nossa distância, mas ele teve o cuidado de trazer a sua contribuição para que nós pudéssemos sentir. Então, as propostas que estão em cada um desses itens, o que ele nos alerta das possibilidades que nós temos, do que nós estamos recebendo. Porque hoje é muito tranquilo nós estamos aqui falando de doutrina, dos espíritos. Mas nem sempre foi assim. Nem com a doutrina e nem com as outras doutrinas que surgiram. As contradições, as dificuldades de vivência, os adeptos que nem sempre conseguem honrar. Porque o que foi feito com o cristianismo? Depois que se apossaram dele como sendo a religião do Estado, deturparam da forma que desejaram, assassinaram em nome de Jesus. Se antes os cristãos eram assassinados pela religião dominante, pelo Estado, depois passamos a fazer ao contrário quando tomamos o domínio e deturpamos completamente e passamos a ter somente ritos e formas aparentes e não legitimamente, não do coração, não da nossa alma. Então fizemos da forma que achamos adequado. Usamos para nos enriquecer, para nos crescer materialmente, para o domínio, para deixar outras pessoas, muitas vezes ferimos, simples pelo desejo de expoliar as fortunas, de tomar para nós. Assim agimos durante largo tempo, até chegar ao ponto de cair na descrença no materialismo e chegar a hora dos espíritos ecoarem por toda parte para nos devolver a possibilidade de compreender, de desenvolver a fé. A fé que pode nos mover, que pode nos garantir dias melhores, que vai nos dar confiança para os enfrentamentos mais variados que a vida nos proporciona. E não unicamente para o nosso deleite. Não é meramente para que nós possamos nos sentar em algum dia e estudarmos essa doutrina para iluminar o nosso intelecto. O intelecto precisa iluminar o nosso sentimento, para que isso se transforme em ação. E essa ação possa gradativamente ir atingindo outros corações. A proposta da doutrina dos espíritos é que nós pudéssemos voltar ao cristianismo na sua essência, quando aqueles homens, aquelas mulheres se reuniam, tomavam
citavam um trecho do que já estava começando a ser escrito, das palavras que Jesus havia sido dito e que iam sendo decoradas e depois escritas por alguém que tinha possibilidade, já começavam a estudar para vivenciar. Começava naqueles pequenos agrupamentos, nas catacumbas, na maioria das vezes, por ser um lugar onde podiam se encontrar e falar daquele evangelho que estava começando a se desenvolver de uma forma material através dos textos, e quem não tinha texto falava do que lembrava. E falava de uma forma pura, de uma forma verdadeira, sem deturpar, como deturpamos mais tarde. A doutrina propõe esse resgate, tanto que nós não temos sacerdotes, não temos ministros, não temos pessoas de destaque que vá falar sobre o Evangelho. Nós esperamos ter almas encarnadas, sinceras e dignas, que estudem a doutrina dos Espíritos, que busquem esse conhecimento, que o transmita dentro das suas possibilidades, mas transmita com verdade. Transmita com amor, transmita sem qualquer interesse que não seja levar ao outro um pouco do que já consegue ter para si no seu coração, sem qualquer objetivo de ordem material. Que possamos casas, que possamos construir as nossas crescer em conhecimento espiritual, para nos desenvolvermos. Que nós possamos saber que se há um ambiente material, alguém trabalhou para realizar coisas e que nós também podemos realizar. Porque já observaram como as situações de dor e de infortúnio, como mudam de um momento para outro quando chega alguém perto, ainda que a gente não consiga resolver, mas soma as forças. Mas partilha bem distantes. Porque fazer algo que traz engrandecimento, que traz crescimento para a gente, não é sacrifício. É oportunidade bendita. É motivo de nós darmos graças inúmeras vezes por estarmos sendo. Quando o trabalho não ficar muito bom, é sempre assim. Quando me chamaram para vir, primeira vez, eu digo, bom, se não servir, não chama de novo. Eu vou, de qualquer jeito, porque eu fui chamada. Porque não há outra forma. Eu sei que existem milhares de pessoas que fazem muito melhor. Eu só posso fazer do jeito que eu sei, da forma que é possível para mim. E é assim com cada um de nós. Claro, fazendo o extremo esforço de fazer o melhor que a gente pode. Porque não é de qualquer jeito. É o melhor que a gente pode. Sabendo que a gente tem a eternidade para desenvolver, para crescer e para fazer melhor. Mas é o melhor que a gente pode agora. Então, é o que a gente está fazendo. E assim são em todas as áreas. Em todas as áreas. Porque a maioria das vezes nós gastamos o nosso tempo reclamando das coisas que não estão feitas. Seja na rua, seja em casa, seja onde for. E perdemos uma energia preciosa, que é a energia de aprender a não reclamar. Se eu estou reclamando, esse problema é meu. Porque se alguma coisa não está certa, então eu vou e diretamente converso com quem de alguma forma pode colaborar para que aquilo mude. Mas se eu ficar o tempo inteiro reclamando, eu só vou atrair energias negativas. Eu só vou estar em desacordo com o universo, que está sempre buscando restaurar, corrigir, refazer. Nós vemos isso em toda parte. Um dia de chuva, muita chuva, chuva abundante, e tudo fica. No outro dia o sol vem, faz a outra parte. A chuva trouxe a bênção de acúmulo de água, trouxe possibilidade de vida, de vegetação. O sol vem e esquenta, corrige, para aquele ambiente ficar limpo, ficar adequado. E dessa forma, a natureza trabalha e coopera entre si. E nós somos aqueles elementos destruidores. Porque enquanto a natureza utiliza os recursos sem destruir, nós geralmente destruímos. Quando queremos construir alguma coisa, destruímos. Mas já é hora da gente observar
Já é hora da gente entender isso. Porque o planeta que nós, ora, estamos, ele tem uma longa vida. Mas como será essa longa vida se nós pensarmos que temos 3 planetas para nós gastarmos? Se nós quisermos utilizar e explorar de tal forma que vamos desgastando e degradando tão grosseiramente que ele vai se esvaindo os recursos, as possibilidades de atender a quantidade de pessoas que tem no globo. Então, tudo na nossa vida é responsabilidade. E à medida que a gente conhece, ainda maior é essa responsabilidade, mas não pesa, gente. Não pesa. A melhor coisa que existe é a gente poder, eu digo isso todo dia, aos rebeldes principalmente, a melhor coisa do mundo é cumprir as leis. Mesmo as leis da terra, sim, é importante cumprir. Por quê? Porque nós estamos livres. Ainda que alguém nos acuse, nós poderemos, de alguma forma, mostrar que estamos livres. A consciência está livre. E as leis divinas nem se fala. Porque quanto mais nós cumprimos, mais somos livres. Quanto mais nós exercemos o direito de cumprir o nosso dever, porque o dever não pesa. O dever é uma bênção que nos é dada para que nós possamos ter liberdade. Os espíritos superiores têm livre-arbítrio amplo e restrito. Por quê? Porque fazem a vontade do Pai. Bem simples. O nosso livre-arbítrio é bem estreitinho. Porque a gente vai infringindo a lei. E à medida que a gente infringe a lei, tem consequências. Do jeito que tem consequências as leis daqui, tem consequências. E dessas a gente não escapa, porque são vistas o tempo inteiro por nós mesmos. Nós sabemos quais são os nossos delitos. E nós não somos juízes muito bondosos. Deus é profundamente misericordioso, mas nós nem sempre somos. Nós vemos incontáveis problemas e distúrbios, muitas vezes por coisas desnecessárias, mas que a gente, de tal forma, a gente se culpa e traz transtornos para a nossa vida, que passamos a ter muitas dificuldades. Quando o caminho nos é ensinado, na consolação que os Espíritos trouxeram para nós, está ensinando. Erramos, trabalharmos, aproveitar as oportunidades de trabalho, fazer o melhor que podemos, ter bom ânimo. Seja qual for a situação, ainda que o nosso coração não esteja tão feliz, porque é claro que nós preferimos os momentos agradáveis. É claro que nós ainda não sabemos dar graças em tudo. Paulo dizia, dar graças em tudo. Eu sei disso teoricamente, mas consigo ficar calada, mas não consigo dar graças. Por quê? Porque a gente vê o imediato. A gente não consegue ver o que aquela situação está proporcionando. Às vezes é uma situação que a gente não vê nada de bom nela, mas ela vai proporcionar alguma coisa para a libertação dos que estão envolvidos. É a agonia. Eu acho que a maioria de nós, eu pelo menos comigo é assim que funciona ainda. Eu fico louca para passar logo aquela situação de dor, de angústia, de agonia, né? Para ver solucionado aqueles problemas, principalmente quando a gente vê dificuldades com os filhos, com o que eu queira, não seja o que parece ser o melhor. E ele ainda acrescentava, vai e não erres, não peques, não erre o alvo, não saia do caminho. Para quê? Para nos fortalecermos no caminho. É grato à vida pelo que ela nos oferece. Gratidão ao Pai, gratidão por nos enviar tantos mensageiros para nos trazer alento ao coração e trabalhar com o que nos é dado, trabalhar por outros, para que outros possam ser beneficiados. Então, todo esse material que a doutrina traz para nós é um tesouro que não dá para mensurar. Eu acho que todo o dinheiro, toda joia que tem no mundo, não dá para pagar, nem de leve, as bênçãos que nós temos através dos livros da doutrina.
Porque assim a gente pode ter toda a riqueza do mundo, pode ter todo o poder do mundo. E, aliás, é mais dolorido para quem tem, seja lá o que for, poder, dinheiro e perde, do que para quem nunca teve. Nunca tive, pelo menos não recordo. Então, tudo bem. Se tiver R$1 a mais ou a menos, não tem problema. Agora, quem tem, ou se a gente nasceu quase beirando a pobreza extrema, porque a miséria mesmo, aquela que não se tem nada, é produto nosso. É produto nosso, da nossa indiferença, da nossa maldade, que joga e que torna pessoas miseráveis para a gente fazer uma base sólida para pisar. Mas as situações que é possível, qualquer que ela seja. Então, se a gente tem a compreensão de porquê, acho que muitas vezes eu ouvi Jesus dizer que poder, quisesse aquela situação. Quantas vezes nós vamos dizer, é injusto. É injusto alguém ter isso e ser tão mal, tão ruim, explorador. Como se a gente não entendesse que esse mecanismo é muito passageiro. É muito passageiro. Então, nós sabemos disso. Tudo é transitório. Todas as situações. Então, o que a gente está construindo de sólido é justamente essa fortaleza interior. É o conhecimento que nós trazemos para nós e que procuramos fundamentá-lo com ações, para que ele não seja vão, para que ele seja realmente solidificado dentro de nós, para que em qualquer situação em que nós estejamos, nas outras encarnações, nós possamos ter intuição de que nós podemos, de que nós temos capacidade de realizar. Que não importa o ponto onde nós estivermos colocados, importa como nós vamos encarar a situação vivenciada, sempre querendo melhorar, sempre querendo saúde integral, sempre querendo amar, ser amado, mas sempre dando o melhor de nós, porque o que o outro nos oferece é um problema do outro. O que importa é o que nós estamos oferecendo. Então, meus amados, que nós possamos oferecer o melhor de nós, ainda que esse melhor seja bem pouquinho. Mas assim, quem mais tem, mais será dado. Então é isso. A gente vai não tendo quase nada, mas aí vai somando, porque vai fundamentando em nós, vai fortalecendo as nossas ideias, os nossos objetivos, os nossos sonhos de uma vida melhor, não apenas para nós, para todos. Que é um sonho nesse instante, mas que haverá de ser realidade. E vai ser realidade na Terra. Porque nós sabemos que essa Terra será um mundo ditoso. Porque da mesma forma que nós progredimos, progridem os mundos. Aí nós podemos pensar, e a destruição do planeta? Corrigimos. Nós vamos corrigir. Quem tiver, pelo menos. Não sei se estarei entre, mas os que estiverem, teremos capacidade de fazer melhor. E se formos para outros mundos, que sejamos daquele que não vai para lá para explorar, que vai para somar, que vai para fazer a diferença. Como entre os que vieram para a Terra, quando ela passou de mundo primitivo para mundo de expiação e provas, que recebeu, né, os moradores de outros orbes, que foram naturalmente convidados a sair de lá, porque não estavam mais em condição de conviver com aquela humanidade. Alguns vieram para cá e trabalharam pelo progresso dos primitivos. Outros resolveram explorar. Os que resolveram trabalhar para melhorar já voltaram para suas casas. Os que resolveram explorar ainda estão nos nossos umbrais, nas regiões abissais. Ainda estão. E sabemos que sairão, porque